Olá, tudo bem? Você está no canal Aprendiz do Evangelho, meu nome é Messias, e hoje chegamos ao capítulo 25 do livro Pão Nosso, escrito por Chico, por intuição, né, através de Emmanuel. Emmanuel nos traz essa obra pelas mãos de Chico Xavier. E hoje chegamos ao capítulo 25, de título Nas Estradas. O que será que Emmanuel nos traz no capítulo 25 de hoje? Mas rapidinho, eu já volto. Então, voltei, né, e hoje vamos tratar do assunto do capítulo 25 do livro Pão Nosso. Mas antes, por favor, se inscreva no canal, deixe o like, ative o sininho de notificações, ajuda muito o YouTube entender que o nosso canal traz alguma relevância, né, algum conteúdo relevante para vocês, tá bom? Lembrando que, claro, né, que a maior caridade que podemos fazer da doutrina espírita, entre outras caridades, é a sua divulgação, frase atribuída ao nosso querido Emmanuel. Então, eu vou subir aqui ao palco, aqui, o capítulo de hoje, como eu disse, nas estradas, e todo capítulo começa com uma passagem bíblica, né? E hoje temos Marcos, no seu capítulo 4, versículo 15. E os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada, mas, tendo-a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Frase de Jesus, está em Marcos, né, capítulo 4, versículo 15. Marcos, que não foi um apóstolo, não conheceu Cristo diretamente, conheceu a doutrina cristã junto de Paulo, né, e Barnabé, lembrei, desculpe. Isso está relatado, inclusive, no livro Paulo e Estevão, esse início da vida de Marcos, né? Então, vamos lá. Jesus é o nosso caminho permanente para o divino amor. Junto dele seguem esperançosos todos os espíritos de boa vontade, aderentes sinceros ao roteiro santificador. Desta via bendita e eterna procedem as sementes da luz celestial para os homens comuns. Faz-se imprescindível muita observação das criaturas para que o tesouro não lhes passe despercebido. A semente santificante virá sempre entre as mais variadas circunstâncias, qual ocorre ao vento generoso que espalha entre as plantas o princípio da vida espontaneamente. A bondade invisível distribui com todos os corações a oportunidade de acesso à senda do amor. Quase sempre a centelha divina aparece nos acontecimentos vulgares de cada dia, num livro, numa particularidade insignificante do trabalho, na prestimosa observação de um amigo. Se o terreno de teu coração vive ocupado por ervas daninhas, e se já recebestes o princípio celeste, cultiva-o com devotamento, abrigando-o nas leiras da tua alma. O verbo humano pode falhar, mas a palavra do Senhor é imperecível. Aceita-a e cumpre-a, porque, se te furtas ao imperativo da vida externa, cedo ou tarde o anjo da angústia te visitará, o espírito indicando-te novos rumos. Se a gente, começando da primeira parte aqui, né, logo na primeira frase, Emmanuel nos traz que Jesus é o nosso caminho permanente para o divino amor, e ele mesmo já nos disse, né, eu sou o caminho, eu sou a verdade, o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai, senão através de mim, desculpem o engasgo aqui, né. Então, é através dos exemplos que Jesus nos trouxe, nessa estrada contínua da caminhada, é que a gente vai alcançar esse
Pai. O que ele quis dizer é que nós vamos nos transformar em espíritos realmente elevados. Ele continua, junto dele seguem esperançosos todos os espíritos de boa vontade, aderentes sinceros ao roteiro santificador. Dessa via bendita e eterna procedem as sementes da luz celestial para os homens comuns. Faça imprescindível muita observação das criaturas para que o tesouro não lhes passe de ser percebido. Aqui, Emmanuel nos coloca que, junto com esse caminho de Jesus, né, nós, todos os espíritos de boa vontade, eu me coloco humildemente nesse trajeto, temos que nos aderir a esse sincero roteiro santificador, como ele coloca. E dessa via bendita, ou seja, dessa estrada bendita e eterna, procedem as sementes de luz celestial para os homens comuns, ou seja, nós alcançamos, durante essa caminhada, nós percebemos esses pequenos, vamos usar o termo, pequenas dicas que Jesus nos deixou de como nos tornarmos um espírito elevado. Só que ele tem um alerta, faça imprescindível muita observação das criaturas para que o tesouro não lhes passe despercebidos. Ou seja, quantas e quantas vezes nós temos a oportunidade de fazer o certo, de fazer o correto, de seguir o caminho de Jesus, e às vezes passa despercebido, ou deixamos passar de propósito. Na continuação, ele fala que a semente santificante virá sempre entre as mais variadas circunstâncias, ou seja, é no dia a dia que nós teremos sempre oportunidade de demonstrarmos que já estamos no caminho certo, ou pelo menos tentando traçar esse caminho certo, trilhar esse caminho certo. Qual ocorre ao vento generoso que espalha entre as plantas os princípios da vida, espontaneamente, a bondade invisível distribui com todos os corações a oportunidade de acesso à senda do amor, ou seja, a cada momento da nossa vida, da nossa caminhada diária, nós temos oportunidades, os nossos mentores nos intuem, os espíritos que nos querem bem nos intuem para a caridade, para a fraternidade, ou seja, para darmos de nós, dentro dessa estrada, um pouco mais ao irmão. Quase sempre a centelha divina aparece nos acontecimentos vulgares de cada dia, num livro, numa particularidade insignificante do trabalho, na prestimosa observação de um amigo. Ou seja, e eu já relatei aqui para vocês, o livro Paulo Estevam, o quanto ele está significando para mim. E eu nunca tinha lido ele. Uma particularidade insignificante da vida, uma passagem que aconteça com você durante o dia, que de repente te faz... te leva para algum tipo de possibilidade nova, de entendimento novo, uma observação de um amigo, de um colega, que te alerta para alguma coisa que você não tinha percebido ainda. Se o terreno de teu coração vive ocupado por ervas daninhas, e se já recebeste o princípio celeste, cultiva-o com devotamento, abrigando-a nas leiras de tua alma. A palavra de Jesus Cristo é como uma semente que a gente planta e nós temos que esperar ela dar frutos. Mas para isso, precisamos, como ele diz, cultivá-la com devotamento, regar essa semente, para que ela floresça, cresça e fique tão grande que acabe abafando essas ervas daninhas que ainda carregamos no coração. O verbo humano pode falhar, mas a palavra do Senhor é imperecível, ou seja, as nossas ações, as nossas palavras, os nossos atos são falhos. E quantas vezes eu falho durante o dia? Mas a palavra do Senhor é imperecível, ou seja, ela não tem prazo. Isso que significa, no meu pobre entendimento, que se não for agora, será em algum momento, mas com certeza, uma hora a gente vai acordar, a gente vai entender essas palavras e vamos seguir essa estrada, essa trilha que Jesus nos traçou. Espero eu que seja ainda agora, para o meu bem. Reflita isso também na sua caminhada. Aceita e cumpra, porque se furtas ao imperativo da vida eterna, cedo ou tarde, o anjo da angústia te visitará o espírito indicando-te novos rumos.
Aqui, Emmanuel nos coloca que uma hora da nossa caminhada, a gente fica numa bifurcação. A gente fica numa encruzilhada da angústia. Muitas vezes, pensamos como materialistas, né? Achando que talvez nada mais tenha do outro lado, mas não é bem assim. Nós que seguimos a doutrina, sabemos que nós temos uma vida só e várias existências. E chega um momento em determinada existência que a gente tem que tomar uma decisão. Será que nós vamos querer continuar com os mesmos atavismos que temos na vida? Ou seja, atavismos é coisa que a gente vai fazendo de tempo sempre, né? Coisas seculares, antigas que nós ainda trazemos? Ou vamos fazer uma mudança de rumo? Vamos realmente procurar evoluir enquanto espírito. E evoluir enquanto espírito é isso, é procurar o caminho que o Cristo nos traçou. Para que na próxima, quando desencarnarmos, como voltarmos para a nossa vida real, que é a vida espiritual, como diz um amigo meu, Haroldo, que nós não voltemos como espíritos fracassados. Quantas e quantas vezes voltamos como espíritos fracassados e por isso estamos aqui ainda? Para encerrar, uma foto, né, um desenho criado, né, nas estradas, Marcos 4,15, o terreno ocupado por erva daninha angustia, né, esse desenho, desculpa, que está aí à esquerda, o terreno ocupado por ervas daninhas, perdão, o caminho para a luz celestial, ó, Jesus, o caminho permanente. Jesus é o caminho, aceita a palavra e cumpre-a. A semente santificante virá sempre. Ou seja, nós temos que, nós já sabemos, né? Quando Jesus nos disse, sois deuses, podeis fazer isso e muito mais, dizei àquela montanha, passa-te daqui para lá e ela fará isso. O que ele quis dizer? Que nós temos dentro de nós a centelha divina, nós já sabemos o que é certo e o que é errado. Então a gente não tem por que continuar batendo na mesma tecla do erro. Não temos por que nós continuarmos alimentando essa erva daninha. Que possamos, a partir de agora, aos poucos, ninguém vira santo de um dia para a noite. Saulo não se tornou Paulo de uma noite para o dia. Não foi, de repente, às vezes tem gente que acha que é que durante a passagem do ato em Damasco, as portas de Damasco, quando Jesus aparece a Saulo, que no minuto seguinte, Saulo já virou Paulo. Não. Ele melhorou muito, ele começou a refletir muito sobre a vida dele. Ele abraçou realmente as escrituras, o evangelho de Jesus Cristo. Mas levou muito tempo para ele se tornar o Paulo, o apóstolo Paulo que conhecemos. Não foi da noite para o dia, não. Tá bom? No próximo capítulo, né, próxima semana, chegaremos ao capítulo 26, Trabalhos Imediatos. E eu conto, né, com a presença de vocês na próxima semana, no capítulo 26. Tenham todos uma ótima semana, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus permitir, e Ele há de permitir. Um abraço, até a próxima.